Boa tarde, Bonner e queridos telespectadores. Eu, Antonella Furacão, e nossa equipe de reportagem, Antônia Ventania, Toninha Tempestade e Tônia Temporal, estamos aqui fazendo a cobertura ao vivo do Tribunal de Julgamento de Getúlio Vargas. E olha, acaba de passar a juíza Costa. Juíza, pode nos dar alguma entrevista? Bravo, né? É mesmo, Antonella. Tá braba mesmo. Mas por que estamos em um tribunal? Bom, eu, Antônia Ventania, vou explicar pra vocês por que a gente tá no tribunal, de forma bem simples e rápida para que a gente possa entender. Para começar, eu preciso explicar um pouquinho do governo de Getúlio Vargas, o que aconteceu e por que houve tanta revolta e o que está acontecendo aqui, por que a gente está aqui. Bom, lá em 1930, Getúlio Vargas sobe ao poder, apoiado por militares e cafeicultores. Mas ele subiu ao poder de forma um tanto quanto injusta. Por isso muita gente diz que foi golpe ou revolução. Porque, de certa forma, Getúlio Vargas e seus apoiadores derrubaram o governo de Washington Luiz e impediram a entrada do novo presidente de Júlio Prestes, que seria o novo presidente da República, que foi eleito por meios legais na época, por meio dos votos. Além disso, eles planejaram reorganizar o Estado. Mas, depois de um tempo, em 1937, começou o Estado Novo, quando Getúlio Vargas já estava no poder. Só que as características do Estado Novo eram características nazifascistas, que estavam em vigor na época, na Europa, lá na Itália e na Alemanha, onde estavam acontecendo as guerras. Bom, no dia 10 de novembro de 1937, como eu falei antes, foi implementado o Estado Novo, num programa de rádio anunciado pelo próprio Getúlio Vargas, cujo programa de rádio se chamava Hora do Brasil. E as ações tomadas golpeavam diretamente as instituições democráticas, tanto que o Congresso Nacional foi fechado, bem como as assembleias estaduais e as câmaras municipais. Ok, mas o que aconteceu para ser convocada uma audiência jurídica? Foi simples, houve uma pressão militar e a pressão pelo povo brasileiro. A luta contra as ditaduras na Europa durante a Segunda Guerra Mundial criou uma contradição interna muito grande aqui no Brasil. E é isso, agora a gente pode voltar para a nossa reportagem. A partir desse momento, o Tribunal do Júri do Colégio Adventista de Gravataí inicia suas atividades com o objetivo de avaliar as acusações contra o governo de Getúlio Vargas. Dona Luzia, a senhora poderia descrever como ficou sua vida depois da implementação das leis trabalhistas? Sim. Depois da implementação, eu consegui finalmente ter um direito ao auxílio gravidez. Eu pude ficar em casa, recebendo meu salário, enquanto eu estava grávida e, consequentemente, podendo estar mais tempo com a minha filha, que antes ficava aos cuidados da minha mãe enquanto eu trabalhava. O tempo de trabalho e meu marido foram reduzidos e o nosso salário foi aumentado. Qual o motivo que a senhora acha que isso aconteceu? O que eu acho que eles estavam fazendo era ocultar as coisas ruins do governo. Estamos aqui com o estudante Ângelo. Ângelo, você estuda o quê? Eu curso História. Bom, você considera as leis trabalhistas boas? Sim, eu considero elas boas, principalmente porque um operário satisfeito com o trabalho, ele irá produzir mais. Eu também considero as leis trabalhistas boas, mas ao mesmo tempo eu penso que quando ninguém pode se manifestar contra, alguma coisa deve estar errada, E, além disso, Vargas ter criado as leis trabalhistas não é um jeitinho dele manipular as pessoas, já que a maioria da população que poderia votar era os trabalhadores, e essa minha teoria se reafirma quando os trabalhadores rurais não eram citados nessas leis trabalhistas, já que a maioria deles não poderia votar por ser analfabeto. Obrigada, Ângelo. Em 1942, quando isso aconteceu, eu fui preso. Em parte também, eles, como comunista também, por minha ideologia ser diferente, eles me levaram e me trataram como um espião. Mas eu não tinha nada para falar, porque eu só queria um trabalho, eu só queria fugir da guerra. Então, que se dane eles, que eles morram. É tu que tá falando isso, eu não falei. Olha, tu não quer Eu tô falando que o governo... Agora estamos aqui com o advogado de defesa, Lorenzo. Bom, tudo bem? Tudo ótimo. Por que Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, Lorenzo? Bom, porque ele era populista e pensava nos direitos sociais.
Tá, mas se você não acha que a história de populista pode ter sido armação, já que durante a ditadura ele mostrou suas intenções fascistas e nazistas? E se Vargas era o pai dos pobres, como muitos dizem, por que aumentar o salário mínimo? Não pensando nas reações que poderiam acontecer e se preocupou com as consequências que teria acusado? Ele se preocupava com a população em si, e se preocupava em dar a elas o direito que eles mereciam e precisavam na época. Obrigada. Por que não era pra estar ali? Ô, Júri, com licença, pode sair, por favor? Ô, Júri? Não! Ah, é bom, mas será que realmente não tinha outro jeito de fazer as coisas? Porque é isso que tem que fazer. Se o presidente, o cara que representa o país, uma nação, por que ele vai esconder as coisas? Tem que falar. Eu fiz isso por causa que eu queria isso e eu fiz desse jeito. Eu sou a prova disso. Eu fui lá e falei, não, ok, fez. E o senhor já sofreu algum dano no seu trabalho antes da CLT? E qual foi a reação do seu patrão? Sim, eu sofri um acidente no trabalho que escorregou uma ferramenta da mão de meus colegas de trabalho e como a gente não tinha nenhum tipo de proteção individual, eu acabei ficando com uma hematoma bem grande nas minhas costas. A reação do meu patrão foi bem dura, ele falou para eu ter mais atenção e, sei lá, parecia até que eu tinha alguma culpa da ferramenta que caiu nas minhas costas. E, inclusive... Bom, agora tentaremos uma entrevista com o advogado de promotoria. Tudo bem para você? Tudo bom, bom dia. O que você acha dos sindicatos criados por Vargas? Bom, em geral, acho os sindicatos muito bons. Porém, os criados pelo governo Vargas, eles trabalhavam para o governo e transmitiam as informações para os trabalhadores. Mas os sindicatos, eles servem para pegar os desejos dos trabalhadores e passarem para o governo, não o contrário. Muito obrigada. Eu acho bom, já que davam direitos cada vez maiores para os trabalhadores. Obrigada. Eu acho que eu tive um infarto. Senhor Sérgio, com a posse e ações de Getúlio Vargas, como a posse e ações de Getúlio Vargas afetaram positivamente as ações de sua empresa? As ações de Getúlio comandavam toda a Bolsa de Valores. Logo, quando ela subia, tudo subia. Como a senhora se sente ao saber que sua mãe foi deportada e mantida em um campo de concentração, mesmo estando grávida? Eu me sinto muito mal por isso, porque eu sei que as leis do Brasil poderiam proteger ela contra isso, porque ela foi impedida de falar apenas a opinião dela e ela foi levada por uma causa ridícula, desculpa a expressão, mas ela, mesmo estando grávida, ela sofreu muito e isso interferiu a minha vida. E eu acho que foi um erro do governo. Agora estamos aqui com Carlos Lacerda. Carlos, você considera Getúlio Vargas democrático? Com certeza não. Ele age mais como um ditador do que uma pessoa democrática. Porque todos, além de fazer coisas ruins pro povo, ele ainda omite isso. E ele ainda mascara achando que é é pro bem. Mas se é pro bem, mas machuca? Como assim? Se um cara é democrático, ele vai machucar o povo fazendo uma coisa ruim? Óbvio que não. Isso não é um presidente democrático. Muito obrigada, Carlos. Anitta, você acha que o Getúlio Vargas estava envolvido com a Gestapo, que é a polícia secreta dos nazistas? Sim, eu acho que ele estava envolvido, porque quando ele deportou a minha mãe, ele expulsou ela do Brasil e mandou ela para o campus de concentração nazista, ele fez isso por conta da Gestapo. Ele mandou embora do país muitas pessoas com a Gestapo, como se fosse uma troca de favores. Até porque eles haviam treinado com o exército brasileiro. A Gestapo tinha treinado com eles, então seria uma troca de favores. E então eles estavam muito envolvidos sim com essa polícia oficial secreta da Alemanha nazista. Muito obrigada, Anitta. É emocionante a sua história e da sua mãe. Obrigada. Você jura falar a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. Então não fez golpe para entrar no poder? Não. Não? Mas tem prova. O golpe, que foi o que o senhor assumiu o poder, ele foi... A sua própria advogada está falando que você fez o golpe. Eu fiz, mas eu fiz... Contradição, minha querida? Eu fiz para proteger o Brasil de uma ameaça comunista. Então agora estamos aqui com Getúlio. Getúlio, você tem alguma coisa para falar agora pós seu julgamento? Getúlio! Getúlio! Ô galera, eu queria fazer esse vídeo para pedir. Agora estamos aqui com Carlos Lacerda. Cala a boca!
Que ódio, Manu desligou, tu tem que encostar